Muito bem, boa noite. Aqui estou, professor Bonifácio, nesse canal no YouTube que tem o nome de professor Bonifácio. Com muita alegria que estou aqui para ministrar essa aula de língua portuguesa. Hoje o tema da nossa aula é sobre literatura portuguesa. Lembrando da literatura portuguesa, vamos falar hoje sobre trovadorismo, certo? Trovadorismo. Eu sou professor na Escola João Feliciano, aqui em Jacareí, sou pastor evangélico também, tenho curso de bacharel em teologia, sou formado em letras e terminando agora também o curso de pedagogia. Então nós temos uma certa experiência nessa área, né, do magistério, já há quase 20 anos ministrando aulas na rede pública. Com muita alegria que eu quero cumprimentar e mandar uma saudação, meu abraço para meus alunos do João Feliciano, do 7º A, B e C, de maneira muito especial abraçar todos os alunos, abraçando o meu aluno Mateus de Matos, do 7º A. Deus o abençoe e o guarde e dê muita saúde e paz para ele e todos os meus alunos. E parabenizar o grupo, minha sala do EJA, 8º D, que estão terminando agora o Fundamental 2, oitavo ano. Então que Deus os abençoe, que eles sejam muito prósperos na caminhada estudantil deles, tá bom? Hoje o tema da nossa aula é sobre literatura portuguesa e o primeiro assunto nosso hoje, que vamos resumi-lo, né? Não vamos falar todo dele, mas é sobre literatura, o trovadorismo. Trovadorismo. É o período literário do século XII ao século XIV. Né? Então, é bastante antigo esse período. Essa época literária é muito antiga, da época do século XII ao século XIV. A partir da segunda metade do século XII, Portugal começava a afirmar-se como reino independente, embora ainda mantivesse laços econômicos, sociais e culturais com o restante da Península Ibérica. Mas ele estava se firmando como nação independente, como um povo de uma fala, de uma cultura mais unificada. Desses laços surgiu, próximo à Galícia, região do norte do Rio Douro, uma língua particular de traços próprios, chamada galego-português. Foi nessa época, no norte do Rio Douros, que surgiu o galego-português. A produção literária dessa época foi feita nessa variação linguística. Então, a produção literária portuguesa foi produzida nessa época da formação do galego-português, com essa variação linguística, então, foi escrito trovadorismo. O período histórico em que surgiu o trovadorismo foi marcado por um sistema econômico e político chamado feudalismo. O período político administrativo da Europa, região de Portugal, estava marcada pelo feudalismo, que consistia numa hierarquia rígida entre os senhores. Um deles, o sucerano, fazia concessão de uma terra, do feudo, um pedaço enorme de terra que chamava feudo. A outro indivíduo, o vassalo, né? O sucerano fazia concessão de uma terra, de um pedaço de terra, feudo, a um ou outro indivíduo, ao vassalo. Né? Então, o senhor, né? O grande senhor, fazia doação da terra para um vassalo. O sucerano no regime feudal prometia proteção ao vassalo como recompensa por certos serviços prestados. Então o sucerano, que era o dono da terra, prometia algumas proteções, algumas ajudas para o vassalo, que nem sempre se concretizava. Né? Além da nobreza, classe a que pertencia os senhores feudais, e classes dos vassalos ou servos, havia ainda uma outra classe social, o clero. A classe do clero era muito forte. Nessa época, o poder da igreja era bastante forte. O clero possuía grandes extensões de terra, além de dedicar-se também à política.
Então a influência da igreja, a influência do clero, da liderança eclesiástica era fantástica, era poderosa, tanto na política como na área administrativa e econômica. Os conventos, então, eram verdadeiros centros difusores da cultura medieval, pois era neles que se escolhiam os textos filosóficos a ser divulgados em função da moral cristã. Pela base cristã, os textos filosóficos eram liberados para serem lidos e serem ensinados nas escolas e faculdades. A religiosidade foi um aspecto marcante da cultura medieval portuguesa. A cultura medieval portuguesa foi muito marcada pela cultura religiosa, voltada para os valores espirituais e a salvação da alma. Foi muito forte a pregação dos valores espirituais nessa época. Então, nessa época eram frequentes as procissões, as romarias, além das próprias cruzadas, que foram as expedições realizadas durante a Idade Média, que tinham como principal objetivo a libertação dos lugares santos situados na Palestina e venerados pelos cristãos. Essa época foi caracterizada por uma visão teocêntrica, Deus como centro do universo. Nessa época, a nação portuguesa e grande parte da Europa estava voltada para o teocentrismo. Era a fé em Deus, era voltado para Deus como centro do universo. Até mesmo as artes tiveram como temas os motivos religiosos. Então, o trovadorismo foi uma época marcada, a pintura, a escultura, as artes eram marcadas pela formação religiosa, espiritual. A arquitetura também. A arquitetura nessa época foi marcada pelo estilo gótico, né? As catedrais eram enormes e imponentes, projetadas para o alto, à semelhança de mãos em prece tentando tocar o céu. Elas eram voltadas para o céu, em semelhança de mãos que eram erigidas para o alto, tentando tocar o sobrenatural. Essa era a ideia. Foi nesse contexto social e cultural religioso que surgiu o movimento literário. E na literatura desenvolveu-se em Portugal um movimento poético chamado trovadorismo. Foi nesse contexto social que o trovadorismo foi desenvolvido, ou seja, nasceu o trovadorismo. Os poemas produzidos nessa época eram feitos para serem cantados por poetas e músicos. Né? Os poemas eram feitos para os músicos da época cantarem. Trovadores que... Os músicos tinham nomes de... Quais eram os nomes dos músicos nessa época? Eram os trovadores, menestréis, jograis e segréis. Recebia o nome de cantigas. Esses poemas, essas músicas, recebiam o nome de cantigas, porque eram acompanhados por instrumentos de corda e de sopro. Mais tarde, essas cantigas foram reunidas em cancioneiros. O cancioneiro da Ajuda, o cancioneiro da Biblioteca Nacional e o cancioneiro da Vaticana, certo? A poesia medieval portuguesa marcou essa época. A produção poética medieval portuguesa pode ser agrupada em dois gêneros em que se agrupam essa época as poesias, ou a poesia poética medieval se agrupa nesses dois gêneros. Gênero lírico, em que o amor é a temática predominante, são as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Gênero lírico, em que o amor é a temática predominante, onde vem as cantigas de amor e as cantigas de amigo. E o segundo gênero, a segunda parte, né? São dois gêneros, então a primeira parte, o primeiro gênero é o gênero lírico, o segundo gênero é o gênero satírico, em que o objetivo é criticar alguém, ridicularizando-o de forma sutil ou grosseira. A esse gênero pertencem as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Então são dois tipos de cantiga: cantigas de amor, cantigas de amigo, e cantigas de escárnio e cantigas de maldizer.
né? Desde muito cedo, o gênero satírico é representado pelas cantigas de escárnio e maldizer, desdobrado em fábulas e comédias, é cultivado ainda em nossos dias. Até hoje, ainda essas cantigas de maldizer, a sátira, né? Deu origem aos cânticos satíricos, né? Os cânticos satíricos que satirizam os reis, os poderosos e os líderes de um modo geral. Nós vimos então que costuma-se considerar a cantiga da Guarvaia ou Canção da Ribeirinha, escrita provavelmente em 1189, como o primeiro texto literário português. Então é bom observar, esse é um dado importante. Costuma-se considerar a cantiga da Guarvaia ou Canção da Ribeirinha, escrita provavelmente no ano de 1189, né, que foi o primeiro texto literário português. A mulher que fala esse texto, chamada de Ribeirinha, Maria Paz Ribeiro, teria sido a preferida de D. Sancho I. A mulher de que fala esse texto, chamada de Ribeirinha, Maria Paz Ribeiro, teria sido a preferida de D. Sancho I. Vamos ler um texto, eu quero ler um texto da Canção da Ribeirinha, né? Leia-se a cantiga, vamos observar as diferenças presentes na língua do século XII e a maneira como a mulher foi descrita. Aqui, na Canção da Ribeirinha, a mulher foi descrita. No mundo nomei parelha, mentre me for como me vai, cá jamoiro por vós e ai, minha senhor, branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia, mão dia me levantei, que vos então não vi feia. E minha senhor desaquelha, e me foi a mim muito mal, ai. E vós, filho de Dom Pai, Moniz, e bem vos semelha de haver ou por vós guarvaia, pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós houve nem ei valha do correia. É de Paio Soares Taivaroz, né, que foi uma cantiga da Ribeirinha. O Soares Taivaroz foi o autor dessa cantiga. Soares Paio Taveiroz. Soares Paio Taveiroz, né? O verso Minha Senhor, branca e vermelha, admite mais de uma interpretação. Pode referir-se à pele alva e às faces rosadas da mulher, ou, de acordo com J. Orrente, seria traduzido por Minha Senhora, quereis que vos represente sob o arminho e a púrpura. Olha como foi o início do trovadorismo. Essa aula de hoje é uma aula sobre literatura portuguesa, a origem da literatura, primeiro livro de poesia de cânticos, né? A escrita do primeiro texto literário português, a Canção da Ribeirinha, em 1189, escrita por Soares Paio de Taveiroz. Ok? Muito bem, vamos ficar por aqui para depois continuarmos na próxima aula, né? Depois a gente continua, nós temos a introdução, hoje foi a introdução sobre o trovadorismo, aspecto cultural, socioeconômico e religioso que deu origem, né, o contexto sociocultural e histórico para a criação do trovadorismo em Portugal. Muito bem, valeu então essa aula, agradeço a sua participação, a sua inscrição no canal do professor Bonifácio e vamos em frente, estudando e crescendo em cultura, porque é muito importante o desenvolvimento cultural de cada cidadão. Receba meu abraço e até a próxima aula do professor Bonifácio. Fiquem todos com a bênção de Deus, nosso Pai Celeste. Amém.